nome é Tayana, eu sou aluno do curso de Psicologia do UGB, no campus de Barra do Piraí, e estarei sendo a monitora de vocês de Anatomia Humana nesse período. Nessa primeira aula, na nossa aula 1, estarei trazendo alguns conceitos e terminologias triviais, para que vocês possam conseguir estar tendo um melhor aproveitamento da disciplina e que vocês vão estar ouvindo ao longo do curso. Nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de anatomia com o sistema esquelético. E o sistema esquelético, ele vai estar sendo dividido em dois, que é a osteologia, trata-se do estudo dos ossos, e a artrologia, que vai estar tratando dos estudos da cartilagem. Para que possamos estar dando sequência à nossa aula de hoje, eu queria que vocês tentassem definir o que é a anatomia humana para vocês, assim, com o conhecimento que vocês têm, com a ideia que vocês têm, da disciplina. Então, vamos lá. A anatomia humana, ela trata-se de uma ciência que vai estar estudando a posição, localização, forma, composição de todas as estruturas do corpo humano, de uma maneira micro e macroscópica. Para que a gente possa entrar de fato no estudo da osteologia, eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos e terminologias que são importantes vocês terem conhecimento para que a gente possa continuar. O corpo e o esqueleto humano, eles possuem uma divisão. O corpo humano, por exemplo, ele vai ser dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. Sendo que os membros são divididos em membros superiores e inferiores. Os membros superiores, eles possuem uma raiz e uma parte livre. A raiz é o ombro e a parte livre são braço, antebraço e mão. E os membros inferiores seguem o mesmo raciocínio. Possui uma raiz, que é o quadril, e uma parte livre. Trata-se da coxa, da perna e do pé. Já o esqueleto humano, ele será dividido em dois. Em esqueleto axial, que é esse conjunto de ossos aqui da parte central do corpo, e esqueleto apendicular, que são os ossos do membro superior, dos membros inferiores e os ossos daquilo que nós chamamos de cintura, que é a cintura escapular, composta pela escápula e pela clavícula, e a cintura pélvica, que é composta pelos ossos do quadril, que temos o íleo, o isquio e o pubis. Um outro conceito muito importante também é a posição anatômica. A posição anatômica, ela é uma posição de referência adotada dentro da anatomia, para que a gente consiga descrever a posição espacial dos componentes do corpo. Aqui nós temos uma figura representando a posição anatômica e nela está escrito como que vocês vão definir, vão descrever a posição anatômica. Então, é muito importante que vocês estejam dando atenção a isso. Os planos de referência e os termos direcionais também são partes importantes aqui para a gente poder tá analisando, porque vocês vão estar tendo contato com isso ao longo do curso. Nos planos de referência, eles são imaginários, para que a gente vai imaginar eles na peça anatômica, e nós temos 3 principais. Temos aqui o plano sagital, que vai estar passando em paralelo à linha mediana, ou linha sagital. É esse aqui, que está na vertical, tá vendo? E ele vai estar dividindo a peça
em duas porções, né? Uma direita e outra esquerda. Temos o plano frontal ou coronal, que é esse aqui, ó. E ele também vai estar dividindo a peça em duas porções, porém numa porção anterior, que é a frente da peça, e a porção posterior, que são as costas. E aqui por último nós temos o plano transversal, que é esse que está aqui na horizontal, e ele vai estar dividindo a peça numa porção superior ou cranial e numa porção inferior ou caudal. A linha mediana, que eu falei agora há pouco, ela também é uma linha imaginária, que vai servir como uma referência também, passando exatamente no centro do corpo, dividindo em duas partes simétricas, duas partes iguais. Sendo assim, tudo aquilo que se encontrar mais afastado da linha mediana, nós vamos dizer que está mais lateral. E tudo aquilo que estiver mais próximo da linha mediana, é muito comum vocês ouvirem dizer que está mais medial. Entrando agora, antes eu coloquei aqui nesse slide mais alguns conceitos, alguns termos importantes para vocês estarem lendo e estarem se atentando, porque faz parte de um vocabulário dentro da anatomia e vocês vão estar ouvindo esses nomes, né? Por exemplo, ventral, quando nós dizemos que está em direção à parte da frente do corpo. Dorsal já é a parte de trás do corpo. Então é importante vocês estarem se atentando a essas terminologias aqui para frente. Bom, entrando no estudo da osteologia propriamente dito, né, conforme já foi falado, do que é a osteologia? Ósteo, osso, logia, estudo. Então é a parte da anatomia que vai estar responsável pelo estudo dos ossos. O sistema esquelético, ele é composto por um conjunto de ossos e algumas outras estruturas que vão estar fazendo parte desse arcabouço do corpo humano. O osso, ele é uma estrutura bastante complexa e dinâmica, rígida e de formas bastante variadas. São os ossos que vão dar suporte as nossas estruturas, aos tecidos moles, né? E que vão tá tendo várias funções que estarão sendo ditas a seguir. No interior dos ossos, nós temos o que chamamos de forames nutrícios, que são canais, são aberturas nos ossos por onde vão estar penetrando, vão estar passando vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos são os responsáveis pela vascularização dessa estrutura, que vai estar também entregando nutriente para os ossos. Então, dentro do tecido ósseo compacto, nós teremos esses canais, por onde nós teremos vasos sanguíneos passando por ele, certo? E nesses dois canais, esses vasos possuem as mesmas funções de nutrir, de mineralizar o osso, né, de inervar, sendo que a diferença de um canal para o outro é que passam vasos menores e no outro passam vasos um pouco maiores. Os ossos, eles possuem 5 funções de extrema importância, né? Começando, né, a primeira delas é a função de proteção de estruturas, né, de órgãos e vísceras importantes, de órgãos vitais, como, por exemplo, o nosso cérebro, que está dentro da cavidade craniana, coração e o pulmão, por exemplo, sendo protegidos pelas costelas. De sustentação, pois nós só ficamos em pé, né, na posição bípede, graças aos nossos ossos.
sendo que também servem, né, de sustentação para os tecidos moles. De armazenamento, né, de sais, como os íons fósforo e cálcio. Tem a função também de base mecânica para o movimento, ou seja, né, o sistema de alavancas que eles fazem, que é o que nos permite gerar movimento, sendo que esse sistema de alavanca ele é composto por ossos e músculos, e a hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas, células de defesa, né, do nosso corpo. A hematopoiese é uma função muito importante, comumente dos ossos longos, por exemplo, pois o osso longo possui medula óssea. Medula óssea é tanto amarela, essa aqui, quanto vermelha, que vão estar atribuindo a elas determinadas funções. A vermelha, por exemplo, é a que tem a função de produção de células sanguíneas. A medula óssea vermelha vai estar produzindo célula-tronco. Essa célula-tronco vai estar gerando outras células, como a célula mieloide e a célula linfóide. E a célula mieloide vai estar dando origem às hemácias, plaquetas e neutrófilos, e as linfóides vai estar dando origem aos linfócitos. Falando de células ósseas, nós temos 3: o osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Cada uma dessas possui funções muito importantes. O osteoclastos, por exemplo, são células que vão estar retirando do osso o cálcio ali presente e disponibilizando no nosso organismo quando necessário. Ela vai estar participando tanto de uma remodelação óssea, quanto nessa retirada de cálcio e disponibilizando para o organismo. O tecido ósseo é um tecido do tipo conjuntivo especializado que é formado, né, por células, as citadas anteriormente, né, os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos, e por uma matriz óssea que é formada por uma parte orgânica e uma inorgânica. A orgânica é a parte que contém colágeno e a inorgânica que contém, né, tanto cálcio quanto fósforo. Esse tecido é um dos principais constituintes do esqueleto, né, do esqueleto humano, e uma das suas características é a dureza e uma certa flexibilidade. Os componentes desse tecido são o periósteo, osso esponjoso, compacto, medula óssea, que vai estar sendo dividida em amarela e vermelha. O periósteo, ele trata de uma membrana fibrosa que vai estar revestindo o osso na parte externa. Ele é irrigado e inervado, e é onde tanto tendões quanto os músculos vão estar se inserindo. O osso esponjoso é aquele que possui, né, um certo espaço medular, um pouco mais amplo, que são chamadas de trabéculas ósseas, e é um tipo de estrutura que é um pouco mais